projeto Leituras com a Inominável Dramaturgia em Discussão, ele surgiu muito dessa necessidade de se reinventar nesses tempos pandêmicos de isolamento social, em que principalmente as áreas artísticas que exigem aglomeração estão impossibilitadas de serem executadas na sua maneira convencional. E a Inominável já tinha, de certa maneira, criado um embrião desse projeto em 2016, quando a nossa vontade era de mostrar para a comunidade, trazer a comunidade para participar do nosso processo de investigação e pesquisa na busca de novas dramaturgias, que é esse o foco do trabalho da Inominável, né? Dramaturgia contemporânea e o trabalho na inter-relação entre teatro e literatura. Como a maioria dos nossos integrantes da companhia são mediadores de leitura também, e trabalham com incentivo à leitura, nós ficamos muito pensando nessa hipótese de que maneira chegar até o público que não fosse através do audiovisual, já que a pandemia trouxe uma chuva, né, de produções audiovisuais, então a gente encontra muitos vídeos e que para nós a dificuldade também seria essa, de como ensaiar o espetáculo para ser lançado na TV, por exemplo. E conversando com um dos meus sócios, um dos meus parceiros de trabalho e de companhia, que é o Lucas Matana, que também é uma pessoa muito apaixonada por essa coisa radiofônica, né? E eu tenho essa paixão desde muito cedo. Eu sempre tive vontade de trabalhar com as radiodramaturgias ou as radionovelas, como eram conhecidas, né? E aí nós pensamos muito, porque muitos dos nossos integrantes da companhia são ouvintes de podcast. E isso veio a dar o start na gente, né? Opa, por que não transformar tudo somente em áudio? Peças para serem ouvidas, teatro no rádio. O que resgata essa memória das radionovelas e que a gente entra em contato com esse material e fala, é incrível, é gostoso demais porque aguça a imaginação, né, propicia uma nova experiência e não deixa de ser teatro. Isso que é o legal. Essa é a proposta da Inominável. E também divulgar o trabalho dos nossos dramaturgos daqui, né? Então é dramaturgia contemporânea, é teatro, mas é rádio, é para ser ouvido. São peças radiofônicas. A adaptação dessas peças do palco para o rádio tá sendo uma descoberta para cada um de nós também. Estamos fazendo o trabalho que geralmente se faz para montar um espetáculo, que é o trabalho de mesa, trabalho de estudo e investigação, apropriação e reconhecimento desse texto. Então, cada ator estuda individualmente em casa, depois nós marcamos os ensaios virtuais, o que é outra dificuldade, porque às vezes as conexões caem, há delay, tem barulho externo que acaba atrapalhando, os vizinhos não gostam muito, porque a gente acaba ensaiando até muito tarde, é dentro de casa, fala alto, as pessoas acabam se incomodando com isso. Porém, é esse o processo que a gente está fazendo. É como o trabalho inicial é o mesmo que uma companhia faz para montar um espetáculo, com a diferença de que nós não temos o recurso visual, nós não temos indumentária, nós não temos maquiagem, nós não temos cenário e nós não temos qualquer outro efeito visual, né, de projeções e coisa e tal para alimentar o texto. E esses textos, eles não foram escritos para serem lidos no rádio, eles foram escritos para serem encenados. Então, muita coisa a gente está descobrindo nessa investigação, nesse estudo de que maneira resolver. E muito está pautado na interpretação e na interpretação vocal, principalmente, de cada um dos atores. Então, assim, as primeiras gravações foram até muito engraçadas, porque a gente começou meio tímido, cada um sentado em sua cadeira dentro do estúdio, na hora de gravar e tal. E aí a gente percebeu que isso não funcionava, que tinha que tirar as cadeiras e a gente fazer com o microfone na nossa frente, mas com toda a liberdade para a gente expressar corporalmente, porque isso influencia, sim, no modo de interpretação da voz e como isso alcança e como isso chega no público. Eu sou a diva que você
quer copiar. Então, o elenco que está fazendo esse trabalho é o núcleo principal que compõe a Inominável, né? A Inominável sempre convida novos atores, mas ela possui um núcleo principal que é composto por 6 atores, que sou eu, Lilian de Souza, o Lucas Matana, Letícia Guazelli, Fabiane de Césaro, Lucas Buchili e Rafael de Lari. Então são 3 mulheres e 3 homens, o que ajuda a compor e equilibrar essas vozes que são necessárias para cada um dos espetáculos. Os autores nós escolhemos reunindo, no momento da gente escrever o projeto, que esse projeto foi um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc municipal, a gente se reuniu e começamos a pensar nomes das pessoas que a gente já conhecia, textos e que a gente gostava e que são autores curitibanos ou radicados em Curitiba. Essa era a nossa principal foco. Então nós convidamos os dramaturgos, muitos deles são bem próximos de nós, são nossos amigos mesmo. Então o Ali Freyer, a Yamini Resch, a Sueli Araújo, Leonarda Glick, Léo Moita, Dani Passarinho, Juliana Partica e Alexandre França. São os 8 dramaturgos que terão seus textos adaptados para serem ouvidos em formato radiofônico. Está sendo uma descoberta, porque ninguém de nós havia feito um trabalho unicamente de teatro para ser ouvido no formato radiofônico. E é uma delícia, a gente tem se divertido demais, a gente tem descoberto nuances que talvez a gente não tenha percebido nos trabalhos que a gente possui todo o apoio de toda outra paramentação que o teatro traz, né? Quando a gente está nas gravações, é muito divertido. E a gente está descobrindo inclusive as atmosferas sonoras de cada espetáculo, inclusive novos meios, novas tecnologias para transformar essa audição desses espetáculos com tamanha riqueza, tanto quanto assistir um espetáculo no palco. Claro, são linguagens totalmente diferentes, mas a gente quer proporcionar exatamente uma experiência rica, tanto quanto o palco nos proporciona. Foi a camélia que tossiu, foi a puta que me pariu. A dramaturgia contemporânea, ela é muito diversa daquela dramaturgia tradicional que a gente tem conhecido. Então vocês vão ver que cada espetáculo, quer dizer, vocês vão ouvir que cada espetáculo vai proporcionar uma experiência muito diferente uma da outra. É uma riqueza e uma diversidade enorme nesses textos que a gente está trabalhando. Então, eu me despeço, deixando de herança para quem queira o gosto que me degustou, o gosto que me desgostou e que me desgastou, até que enfim eu retornasse pro pódio que me fiz. Portanto,